Fala pessoal, beleza? Bom, vamos iniciar então mais uma aula para o canal. E pessoal, a aula de hoje eu vou trazer ela referente a algumas dúvidas que eu recebi no meu Instagram, tá? E até mesmo no WhatsApp. E na maioria das vezes essas dúvidas, né, são de pessoas às vezes que não são alunas, né, ainda, e assim entendem o mercado e compreendem ele de uma forma equivocada, tá? E eu vejo muitas pessoas, por exemplo, quando o mercado está subindo, uma tendência forte de alta, ou quando o mercado está caindo, uma tendência forte de baixa, a pessoa sempre ela fica propícia a querer fazer uma compra enquanto está caindo ou fazer uma venda enquanto está subindo, tá? E eu tô até com algumas marcações aqui no gráfico, tá, do dia de hoje. E a gente tem que entender, pessoal, que procurar fundo e procurar topo sempre vai ser a maneira mais agressiva de se operar, tá? Principalmente no day trade que tem tanto ruído. E assim, às vezes as pessoas falam assim: price action não funciona. Padrão de candle não funciona. Olhar a estrutura não funciona. Por quê? Tudo que não tiver um contexto, tudo que não tiver uma lógica, uma base por trás, realmente não vai funcionar, né? Eu concordo muito, por exemplo, que, por exemplo, um player de uma instituição, um trader de uma mesa, por exemplo, de uma instituição ali, que seja, ele não vai, por exemplo, chegar aqui, né, e ver um candle desse aqui e falar: isso aqui é um martelo, vou comprar aqui. Claro que não, né, pessoal? Porque se a gente for pegar de formas isoladas assim, realmente não vai funcionar. Da mesma forma, né, que se você pegar, por exemplo, uma linha de tendência e falar: rompeu essa linha aqui, vai subir. Cara, nada disso vai funcionar. Porque tudo por trás do mercado financeiro tem que ter uma lógica, tá? E se tem uma lógica assim, que essa lógica ela nunca vai deixar de existir, é seguir a tendência, tá? Por quê? Porque você tem que entender que se o mercado está caindo, se ele está fazendo um movimento baixista, você está com um saldo agressor vendedor muito maior. Então, o que isso quer dizer? Para o mercado ele fazer uma virada, tá? Ele pode virar? Pode. Mas primeiro, na maioria das vezes ele não vira de uma vez, tá? A não ser que seja notícia e tudo mais e venha velas gigantescas compradores. Ele não vira de uma vez, ele começa a mostrar sinal através de não renovação de fundo e tudo mais. E segundo, você tem que entender que se você está trabalhando a favor da tendência, você está junto com a maioria das pessoas que estão mexendo no preço. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu no mini índice, logo pela abertura do pregão. Percebam o seguinte: o mercado faz um movimento de alta aqui, logo pela abertura. Depois, em uma barra só, vendedora, ele dá uma pancada e perde a mínima do dia, ó. Percebam aí. E a gente tem que ficar muito atento nesse tipo de situação. Por quê? Porque pode ser que o mercado volte para cima com força e mostre um padrão aí de acumulação, de consolidação, né? Veja, por exemplo, como o Candle 4 ele tenta fazer um pullback. Olha como é um candle pequeno, de volatilidade contraída, sem força. Olha a diferença. Ele vem fazer um pullback na mínima do Candle 1, mostra gatilho. Nós vemos que o Candle 5 continua mostrando gatilho em cima do que era a mínima do dia. Qual que é o problema? Isso aqui eu até analisei na sala ao vivo. Nós estávamos a favor da tendência, que já é um ponto muito interessante, tá? E assim, mesmo, né, estando a favor da tendência, olha como nós temos a cabeça de ficar, por exemplo, procurando compra enquanto está caindo ou venda enquanto está subindo. Aí algumas pessoas, né, alguns alunos até me perguntaram: mas eu não devo pensar em compra porque está fazendo um pullback em cima da máxima do dia anterior? Só que aí a gente desconsidera, e por isso novamente eu digo para vocês que eu acho muito mais interessante você contextualizar o dia do que você ficar fazendo contextualizações macro. Tem muita gente que gosta de fazer contextualização assim: tira o zoom do gráfico, vem cá, marca pontos que o mercado pode parar e tudo mais. Eu não gosto, tá? Eu gosto de quê? De ver qual que é a força do dia, porque como eu já falei para vocês, vocês podem pegar um dia muito forte vendedor e outro dia muito forte comprador. Então veja o Candle 5, né, fazendo pullback também abaixo da mínima do dia. Qual que era o problema? O problema aqui era risco e retorno. Porque se eu vendo aqui, o meu stop ele tem que ficar acima da máxima, né, do gatilho aqui. Então seria um stop ali de uns 300 pontos. Logo abaixo aqui eu tinha uma região importante, a região dos 110 mil pontos. O que acontece?
Eu posso vender, o mercado pode testar essa região de suporte e voltar a subir. Mas o que que acontece? Como o mercado já estava se mostrando baixista, olha o que que realmente acontece. Os vendedores empurram o mercado para baixo, tá? Teve gente que quis assumir o risco aí, né? Eu falei qual que era o risco do suporte e tudo mais, teve pessoas que quiseram, né, assumir o risco. Enfim, num primeiro movimento aqui, ele chegou a andar aproximadamente ali 300 pontos, 300, 340. E aí, novamente, eu recebo muitas pessoas que falam assim: ah, mas eu não devia ter pensado em compra, igual aconteceu ali, tava em cima da máxima do dia anterior. Aí de repente o cara: ah, mas eu não devia pensar em compra porque tá em cima de um topo anterior. E nisso a pessoa desconsidera que o mercado está o quê? Rompendo fundos. Aí é o que eu falo para vocês agora. Tentem não pensar com a cabeça de vocês agora, né? Ou seja, com a cabeça de um player pessoa física. Pô, vou achar um ponto de compra. Não. Tenta pensar, por exemplo, com a cabeça de um player grande, né? Ou seja, aquele cara que começou a vender lá desde lá de cima. O mercado vem caindo. O que que esse player quer fazer? Ele quer realizar lucro e continuar vendendo, porque o mercado está caindo, né? Eu já falei para vocês, a lógica é simples, mas por que que é difícil? Porque, por exemplo, nós não temos condições de aguentar um movimento vindo contra, mas muito institucional, na verdade a maioria deles, deixa o movimento vir contra. Por quê? Porque os caras têm poder de compra e venda, então para eles isso não é nada, né? Eu falo até mesmo porque às vezes eu monto algumas posições na minha mesa e como lá o capital, né, é maior, nós estamos falando de pessoa jurídica, a gente monta algumas posições também que dá para aceitar uma exposição maior. Diferentemente quando a pessoa está em pessoa física, entende? Então, quando você vê o mercado direcional, você deve pensar somente em seguir a tendência. Quando que eu devo pensar, por exemplo, em ir contra a tendência? Quando o mercado ele passa a não renovar um fundo mais, o último fundo do dia. Quando o mercado ele passa a não renovar um topo mais. Lá na frente, pessoal, foi dar uma situação de não renovação de topo. Perceba isso aqui. O mercado ele fica brigado aqui, aí ele vem para a máxima do dia. Ó, aí ele rompe a máxima aqui, fica brigando, fica ali naquela briga. Perceba que ele marcou o topo aqui, ele renovou a máxima do dia, correto? Então se ele está fazendo uma correção aqui, isso aqui é para o cara que quer ir contra, por exemplo. Porque a gente está vendo que o mercado ele começou a ganhar uma força compradora. Aí a pessoa fala assim, pô, qual cenário eu poderia ir contra? Num cenário que você poderia ir contra é quando o mercado fizesse uma correção, quando ele fez, né, como ele fez aqui, e quando ele viesse para agredir o topo, ele não conseguisse renovar essa máxima, porque se ele não está renovando máxima, aí sim já é um indicativo mais forte. E olha como ele vem para a região de topo, olha o tanto de rejeição que ele deixa, gatilhos ali naquela região, ó, vários e vários e vários. E olha depois o movimento que ele faz. É muito, mas muito mais seguro e interessante você pensar numa venda, por exemplo, nessas condições aqui, onde o mercado está, do que meramente você vir aqui e querer vender porque o mercado deixou um martelinho. Ou porque, eu tenho uma FIBO aqui e é um ponto de parada, aí ele deixa um martelinho. Entendam que o preço ele se movimenta através de estruturas. Tá? Eu acho sempre bom tentar tirar subjetividade e achismo. Uma coisa o mercado marcou máxima, como ele fez aqui. Fez pullback, veio renovar máxima, não renovou máxima, isso aqui é algo que não tem como ter subjetividade. Você tá vendo isso, ele não tá renovando o topo. Então se ele não tá renovando o topo, tem alguma coisa errada. E olha como o movimento ele vem de queda. Porque se você está vendo, por exemplo, que o mercado ele está direcional, qual que deve ser o seu objetivo? O seu objetivo deve ser procurar por pontos de compra se tiver numa tendência de alta ou por pontos de venda se tiver numa tendência de baixa. Por exemplo, um dia como esse aqui, olha essa queda. Qual a lógica, por exemplo, eu ficar aqui a todo momento procurando compra? Ele começou a mostrar um doji aqui. Eu acho que vai subir. Aí o mercado vem e afunda. Não, o que você vai fazer? Você vai procurar por pontos de venda. Espera o mercado romper regiões interessantes e importantes, fazer pullback nelas. Olha como nós tínhamos aqui, ó, uma região interessante, ó, do 113 mil. E olha como o mercado faz pullback próximo da região, começa a segurar. E você vai tentar sempre trabalhar a favor da tendência. Agora, se você estiver visualizando uma quebra nessa tendência, ou seja, o mercado não está conseguindo renovar topo ou renovar fundo, aí beleza, aí você vai contra. Mas nunca, 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 nunca você vai ficar procurando. Por exemplo, enquanto o mercado está caindo, você vai procurar fundo. O mercado está subindo, você vai procurar topo.
Isso é a fórmula do que? Para perder grana. Porque antigamente eu era do tipo de pessoa que achava que, por exemplo, eu tenho uma resistência aqui. O mercado chegou lá, mostrou um baita gatilho aqui, rejeição, vai cair, esse negócio vai cair. E eu desconsiderava muitas vezes todo o contexto, que o mercado ele vinha renovando topo. E eu sei que se ele está renovando topo, a probabilidade maior é dele continuar renovando topo. E a partir do momento que eu comecei a entender contexto, né, contextualização, pô, o mercado está renovando topo, mas se ele passa a não renovar, isso aí já é um indicativo de fraqueza da tendência, ou se ele não está renovando fundo, aí as coisas começaram a fazer mais sentido, tá? E assim, hoje, grande parte dos meus trades, né, que eu realizo, o que mais vai dar pontuação e financeiro, né, agora falando de dinheiro, são os trades a favor da tendência. Os maiores e melhores movimentos são a favor da tendência, porque você está indo com a maioria. Então, se você é do tipo que fica procurando fundo enquanto está caindo e procurando topo enquanto está subindo, para com isso imediatamente, senão você não vai conseguir ser lucrativo. Porque você está querendo ir contra a maioria. Ah, mas quando eu acerto o topo também, o movimento vira. O problema é que quando a pessoa acerta o topo ou o fundo, de tanto ela tomar stop, ela não deixa correr. Aí ela zera e aí fica aqueles stops gigantescos e os ganhos pequenos, tá? Então, se atentem nisso, pessoal. Era isso que eu queria trazer para vocês, né? Sempre trago assuntos relacionados àquilo que a galera vem comentando, né? E tirando dúvidas comigo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, isso aí ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá? E se você tem interesse aí de ser meu aluno, participar aí, né, dos meus treinamentos, o link tá na descrição. Tamo junto, pessoal, um abraço, valeu!